Então, meninas, tenho novidades. Olha só, eu fiquei pensando, eu já estou gravando justamente para quem assistir depois, né, ouvir essa parte, que o nosso curso agora, que é o Você no Controle 2.0, para quem está dando continuidade, a gente vai entrar na renda variável também. Hoje a gente vai falar ainda sobre renda fixa, a gente vai rever o que a gente viu no outro curso, e eu vou passar a estratégia de carteira de investimentos que eu costumo usar, como que eu divido meus investimentos, uma planilha que eu acho que ajuda muito na hora de investir. Eu vou ensinar vocês a usar ela também. Aí, nos próximos encontros, a gente vai falar sobre ações e fundos imobiliários na Bolsa de Valores, tá? Vamos entrar na Bolsa de Valores, no home broker. Tem que ver a questão de horário também, porque o home broker também tem horário para poder fazer compra de ações. Mas vocês vão pegar, vão dar os primeiros passos na renda variável. Não é esse curso que vai deixar vocês aptas e super investidoras na Bolsa de Valores, mas vocês vão conseguir comprar ações com mais segurança, vão conseguir analisar as ações e os fundos de investimento e os fundos imobiliários para colocar na carteira de vocês. Para quem quiser dar continuidade, tem como se aprofundar nesse campo da renda variável, tem muita coisa no mercado que oferece mais conteúdo e eu acho que tem que dar continuidade sim. Que mais? E para motivar vocês, porque o que eu senti? No outro curso, eu tentei motivar o grupo com e-books, né? Tipo, quem assistir a aula e postar no Instagram vai ganhar um e-book. Mas poucas pessoas fizeram isso, então não adiantou. A gente vai seguir na mesma linha, porque se a gente posta no Instagram, se eu vejo que vocês fizeram um print da aula, aqui quem está ao vivo agora e quem está depois assistindo a gravação, fez um print da aula, postou nos stories e me marcou, é uma maneira de eu ver, ter certeza que a pessoa pelo menos abriu o vídeo, né? Assistiu a aula. Sim. Então, para motivar o grupo todo a assistir essas aulas, o desafio é fazer um print da aula enquanto estiver assistindo, postar no Instagram, nos stories, também aquele que fica 24 horas, me marcar. E quem fizer isso nas 5 aulas de grupo, a gente tem 2 aulas individuais para cada uma. Quem fizer isso nas 5 aulas vai ter mais um encontro de 30 minutos comigo, individual. Então, vai ter um terceiro encontro de 30 minutos, tá? Que pode ser alinhamento, pode ser revisão de carteira, a gente decide. Os outros encontros que estão incluídos nesse curso são de 1 hora a 1h30, tá bom? Mas daí, assim, espero que isso realmente motive as pessoas a assistir, porque em 30 minutos a gente pode fazer muita coisa. E individualmente, mais ainda. Tá dado o recado. E vamos, então, agora ao nosso conteúdo de hoje, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida... Hoje é tranquilinho, assim, mas qualquer dúvida, vocês, por favor, me questionem, tá bom? Você no Controle 2.0. Estamos só em meninas no grupo, então eu fiquei muito à vontade para colocar fotos de meninas. Isso não que eu não goste de meninos, mas assim, eu acho que a gente fica muito mais à vontade também, né? Com o grupo, mas a gente consegue falar sobre tudo. O que a gente vai ver, como eu coloquei no começo, não sei se estava gravando ou não, mas a gente vai ver estratégias de investimento nesse primeiro encontro, para a carteira de investimentos de renda fixa, que foi o que a gente viu no outro curso. E a gente vai depois partir nos próximos encontros para renda variável, os primeiros passos de como investir em ações e fundos imobiliários. Mas vocês vão aprender, e assim, a gente não aprende por osmose, né, porque vocês estão num curso, né, falando para todo mundo que vai assistir a aula, mas é importante que a gente realmente assista, que né, vocês assistam às aulas e percebam esse conteúdo, e estudem esse conteúdo para realmente perder essa insegurança de investir. Esse é o principal. Porque muitas vezes a gente paga um curso e depois a gente tem que pagar outro, e pagar outro, e a gente não aproveita as oportunidades e esse dinheiro é jogado fora. Então, se a gente está num curso, mesmo que ele seja gratuito, a gente tem que tentar aproveitar o máximo do que ele pode nos oferecer, tá? E isso que eu quero de vocês. E para a gente ver, se vocês lembram, assim, desculpa para as 2 que estão aqui presentes, a Cris e a Marlene, mas vão ter que responder umas perguntas para mim. Sempre sobra para quinta-feira, acho que é por isso que as meninas não vêm, sabia? Eu quero que vocês me respondam, podem desativar o microfone. Quem ficar à vontade, só levanta a mão para outra não passar na frente. Quais os ativos mais comuns na renda fixa? Alguém?
Fala. A Marlene, vai. CDB Uhum. e... Nossa, me deu um branco. Cris, quer ajudar? LCA, Uhum. LCI. temos E eles? CDB, LCA, LCI. São esses. Os mais comuns que a gente vai ver, que o banco vai oferecer, que a gente vai ver na corretora, são esses três: CDBs, LCAs e LCIs. Tem letra financeira, tem letra de crédito, que é do setor de instituições de instituições financeiras, tem as debêntures, CRIs e CRAs, que são as instituições privadas, mas esses não são tão comuns, tá? Os que vocês mais vão ver são os CDBs, LCIs e LCAs, certo? Quais os investimentos que contam com a garantia da FGC? Cris? Só uma pergunta. Eu tenho visto, assim, não parei para ler nem pesquisar ainda, mas assim, sabe quando você ouve comentários assim, sobre vai acabar ou não, ou esse boato sobre esses LCA, LCI e tal, esses que não cobram imposto. É verdade? Procede, não procede? Não é que não vai acabar, na verdade, mas ele está sendo limitado, porque existe os LCAs e LCIs, eles precisam ter um lastro, que é alguma coisa física por trás deles. Então, eles estão, acho que foi no final do ano passado, no começo desse ano, que eles vão emitir menos cartas de LCA e LCI do que costumavam emitir. Então, realmente, a gente vai encontrar eles talvez mais no mercado secundário do que no mercado primário, mas vão ser emitidos sim, mas com muito mais moderação do que estava sendo emitido. Tá, então ele não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir, vai ser um pouquinho mais, vai ser mais valorizado por isso. Mas eu trago as informações direitinho lá no grupo para o pessoal também sobre, assim, até trago alguns artigos sobre para vocês se aprofundarem, mas ele não vai deixar de existir, tá? Tá. O que tem também nessa questão da LCA e LCI, eu confirmo depois se isso realmente procede, mas se eu não me engano, que eu li na época, é que esses de prazos mais curtos, de 90 dias, 60 dias, que depois ficam em liquidez diária, parece que esses realmente não vão mais ser emitidos. Mas eu confirmo depois essa informação lá no grupo, tá? E vamos lá, meninas. Mais alguma coisa, Cris? Não, a pergunta foi quais eram os investimentos que contam com a garantia da FGC. O LCA e LCI? Uhum. LCA, LCI. O CDB. O CDB. O LC também, que é tipo um CDB que a gente encontra nas financiadoras. São esses quatro, mas a gente também tem a garantia na conta corrente do banco e na poupança. O que é a garantia da FGC mesmo? O que é a FGC? Fundo Garantidor. Não lembro se. De crédito. De crédito. Isso, porque ele é um fundo que garante o nosso crédito, né? O nosso investimento. Então, é até R$250 mil por instituição, por CPF e até 4 instituições. Então, até R$1 milhão, se a gente só investir nesses ativos, a gente tem essa garantia da FGC a cada 4 anos. Quais os ativos que são isentos de imposto de renda? E por quê? Quem me responde? LCA e LCI. Por quê? Porque são ativos do governo. Não? Porque o governo tem interesse que a gente invista nesses ativos que são da agropecuária, né? Do setor de agronegócios, Agronegócios e do setor imobiliário. Perfeito, exatamente isso. O governo dá um incentivo para os investidores, porque esses dois setores fazem bem para o desenvolvimento do país, tá? Ativos do governo são aqueles do Tesouro Nacional, que são o Tesouro Direto, tá bom? Isso. Quais os tipos de rentabilidade da renda fixa, meninas? Quantos tipos de rentabilidade a gente encontra na renda fixa? Não? Nossa, deu um branco aqui. Ok. Não lembro.
Então, espera que eu vou compartilhar com vocês um quadro para a gente lembrar dos tipos de rentabilidade, que isso é importante. Ah, aquelas que são os percentuais lá do CDI, é isso? Exatamente. Então, nós temos 3 tipos de rentabilidades. A Marlene lembrou de um, que é do percentual do CDI. CDI Uhum. O que é o CDI? é o índice de inflação É o índice de juros, a taxa de juros entre os de bancos. juros, é a Selic, Isso. que é a inflação. A Selic também é a taxa de juros, só que do país. Juros? Nossa, Vamos lá, espera aí, que antes disso eu vou voltar. Vamos lá. A Selic é a taxa de juros tenho tudo isso anotado, mas não estudei. da economia. Então, vamos lembrar. Ó, a Selic é a taxa de juros da economia, certo? Essa taxa de juros, ela vai render lá no Tesouro Selic. Tem o Tesouro Selic, que é Tesouro Selic, que sempre vai render 100% da Selic. A Selic hoje está 10,25? É mais ou menos isso. Eu acho que é, né? Depois eu confiro, mas se eu não me engano é 10,25. Então, ela rende 10,15% ao ano, que ela rende 10 pontinhos a menos do que a Selic anunciada. Então, a Selic hoje, 10,15, certo? Aquela que rende nos investimentos. Ela vai rentabilizar o Tesouro Selic. Então, se você vai lá no site do Tesouro Selic, ele vai estar lá Tesouro Selic porque ele rende 100% da Selic. Ou seja, ele rende 10,15%. Aí nós temos o CDI. CDI é uma taxa de juros entre os bancos. Aí eu tô vendo meu marido passar pelo chão aqui para não aparecer, né? Entre os bancos. Ai, desculpa, foi engraçado. Meu rabinho de olho foi para lá. Tá, é que ele tá aqui do lado na escrivaninha também. A Selic, taxa de juros entre os bancos. Ela sempre vai render o mesmo valor que o CDI. Então, se a gente tiver um CDB que rende 100% da Selic, quanto que ele está rendendo? 10,15. Exatamente, 100%. Opa, da Selic não, 100% do CDI, ele rende exatamente isso, 10,15 ao ano. Aproveitando isso aqui já é um tipo de rendimento, é o pós-fixado. Aí, já lembramos do primeiro tipo de rentabilidade, que é o pós-fixado. Agora, a gente tem um outro tipo de rentabilidade que a Marlene falou agora há pouco. Pré. Uhum. Deixa eu só colocar isso aqui para o fundo. Ai. A pré. O que é a pré-fixada? Você já sabe exatamente quanto você vai ganhar no final do período da tua aplicação. Exatamente. Pré-fixada. Por exemplo, a gente tem um CDB que ele rende... CDB que rende lá 12% ao ano. A gente sabe que ele vai render exatamente 12% ao ano. Não tem segredo. Diferente dessa pós-fixada, porque a pós-fixada, ela vai render sempre a taxa de juros que está naquele momento. Se a taxa de juros, que hoje está 10,15, passar para 9%, vai render 9% o 100% do CDI. Já prefixada, sem surpresa nenhuma. Sempre vai render a mesma coisa. E nós temos o terceiro tipo. Lembra do terceiro tipo? Meu Deus, que memória. Pré-fixada, pós-fixada. A Marlene, eu acho que falou no comecinho, quando você falou da Selic. Você falou que a Selic era alguma coisa que, na verdade, eu falei que era outra. Ah, um percentual da Selic, então. Da inflação. Lembra do IPCA? IPCA. O IPCA é o índice da inflação.
Então, a gente tem aqui o CDB, que é aquela híbrida que eu falei, que é o IPCA+. Híbrida, tá certo. Híbrida porque tem uma taxa pós-fixada com uma taxa pré-fixada nela. O IPCA+, a gente tem lá um CDB, por exemplo, que a rentabilidade dele é IPCA mais 5%. Significa que, se a inflação do período, de um período de 12 meses, foi de 8% no ano, 6% aqui, que é uma média geral que tem. A inflação foi de 6% no ano inteiro, em 12 meses. Significa que esse ativo IPCA mais 5% vai render 6%, que foi a inflação, mais 5% que está fixo. Lembraram, meninas? Sim. Tá. Disso aqui, alguma dúvida? Não, só falta memorizar melhor as coisas, mas está bem entendido da minha parte. Tá. Então, porque é isso que a gente vai ver nas corretoras, em qualquer ativo, tá? Ou um ativo vai render de uma maneira pré-fixada, ou vai render de uma maneira pós-fixada, que é atrelada ao CDI, ou vai render de uma maneira híbrida, que é o IPCA+. São só esses 3 tipos de rentabilidade. Muito bem. Posso parar de compartilhar aqui essa telinha? Sim. Então, agora a gente volta lá nas 3 perguntinhas. Nas perguntinhas lá, quais são os tipos de rentabilidade da renda fixa? Pós-fixado, pré-fixado e híbrida. Muito bem. E qual que é a diferença entre essas rentabilidades? A gente acabou de falar. Eu pergunto para a gente repetir, porque, como a Dani mesmo fala, a gente aprende por repetição, né? Sim. A pós, ela rende um percentual, né, do CDI, então você nunca sabe quanto vai render, vai depender muito de como, né, a economia vai se manter. Exato. A pré, que já é uma taxa fixa, você vai receber aquilo, tem os prós e os contras, porque se a inflação diminuir, se a economia piorar, você vai ganhar mais, mas, por outro lado, se a taxa de juros aumentar, você vai ganhar aquela taxa mesmo que foi pré-estipulada. Isso A mesmo. híbrida, que também é uma variação, né, da inflação daí. É a inflação junto com mais alguma coisa fixa. Então, a Isso. híbrida, o interessante é que no longo prazo, você sempre vai render, teu dinheiro sempre vai estar rendendo acima da inflação. Indiferente de como está o mercado, você nunca vai perder o seu poder de compra. Se a inflação estiver baixa, que bom para a economia, mas teu dinheiro não vai render tanto, mas vai estar acima da inflação. Se a inflação estiver alta, é ruim para a economia, mas teu dinheiro vai render mais. Então, o teu poder sempre vai estar protegido. Qual que é a rentabilidade mais transparente de todas e por quê? Mais transparente? Eu acho que é a pré-fixada. Isso mesmo, a pré-fixada, porque não depende de nenhuma taxa, tá lá já fixa. Qual que é a rentabilidade mais segura para o longo prazo e por quê? É o IPCA+, porque você nunca vai perder, vai render abaixo da inflação. Exatamente. Eu tinha já dado um spoiler, né? Há um minuto atrás. É exatamente isso. Recapitulando, então, o que a gente viu durante o curso, uma pessoa física tem a corretora, que vai ser o intermediário entre ela e os ativos, tanto da renda fixa quanto da renda variável. Aqui a gente viu os ativos da renda fixa, que são empréstimos que têm um prazo e rentabilidade. Todos os ativos da renda fixa são empréstimos. A gente emprestando o nosso dinheiro para alguma instituição e ela devolvendo com juros. As instituições que a gente empresta dinheiro são as financeiras, que são os bancos, corretoras, seguradoras, as próprias financeiras.
são o setor corporativo, que são as empresas não financeiras, e o governo. Lá na instituição financeira, a gente vai encontrar CDBs, LCIs e LCAs, e outros ativos, mas esses são os principais, tá? No setor corporativo, a gente vai encontrar CRIs, CRAs e debêntures, e no governo, os títulos públicos. Títulos públicos não tem FGC, porque é o próprio governo que garante a devolução do dinheiro com juros, né? Então é mais seguro. Setor corporativo não tem FGC também, mas geralmente eles têm um lastro, tem alguma coisa física por trás desse investimento, que são as dívidas, de repente dívida de um imóvel, então você tem o imóvel como garantia. E aqui as instituições financeiras, os ativos das instituições financeiras têm a proteção do FGC, que a gente já viu. Aí nós vimos como analisar os ativos. Tem 3 pontos que a gente tem que dar muita importância na hora de analisar qualquer ativo. Eles são a rentabilidade, a liquidez e a segurança. Segurança a gente já viu que tem o FGC, e tem outras 2 coisas que a gente chegou a ver sobre segurança, vocês lembram? Segurança. O renting, Tá. né? Que pode ser o A, B, C, D. Então, assim, quanto maior, quanto A e B, tá ok. C para baixo já fica desconfiado, já é especulativo, já né, não tem tanta credibilidade da instituição. Liquidez, que é quando o teu dinheiro volta para você, o prazo que ele tem. E rentabilidade, que é o que a gente viu aqui, que são os 3 tipos de rentabilidade. Aí depende do seu objetivo. Na hora de investir, a gente dá preferência, na minha opinião, até 2 anos para investimentos com rentabilidade pós-fixada, porque a gente não tem como prever como que vai estar o CDI ou a Selic ao longo do tempo, então é melhor ter um prazo mais curto para esse tipo de investimento. Para as pré-fixadas, até 4 anos, porque também se a gente colocar uma pré-fixada num prazo muito longo, vai que o mercado desande, ou melhore muito, e a tua pré-fixada fique muito desvalorizada, por causa da inflação, ou mesmo por causa da taxa de juros. E o IPCA+, de 4 anos em diante, porque ela é bom para o longo prazo, pois nosso dinheiro vai estar protegido. Liquidez diária para reserva de emergência, isso é muito importante. Os demais ativos que têm imposto de renda, eu aconselho que invistam pelo menos com 2 mínimos de prazo, por causa da menor alíquota do imposto de renda. Desculpa. E os ativos que são isentos de imposto de renda a qualquer prazo, porque não vai cobrar imposto de renda, então uma LCI, uma LCA, pode ser de 6 meses, que não vai fazer diferença na tua rentabilidade. E o prazo máximo que eu aconselho são 5 anos, porque para não ficar muito distante, para a gente também não perder oportunidades ao longo do tempo, que daí a cada 5 anos você sabe que teu dinheiro vai voltar para você. Então, minha estratégia são ativos de 2 a 5 anos, quando inclui imposto de renda. Diversificar os ativos com diferentes tipos de rentabilidades e emissores. Emissores é quem está emitindo aquele título, o banco que está emitindo o título. Por quê? Para a gente aproveitar o FGC. Se você colocar mais de 250 mil reais, isso pensando na rentabilidade, se você colocar mais de 100 mil reais, por exemplo, no emissor, e ele vai render até 250 mil ou mais, você sabe que passou de 250 não tem mais garantia. Então, é bom diversificar. E os tipos de rentabilidade, porque o mercado sempre tem os ciclos econômicos que a gente viu, né? As altas e baixas. Então, é bom a gente pegar todos os tipos de rentabilidade na nossa carteira, para aproveitar todos os momentos. E ativos com proteção da FGC, o que eu aconselho. Eu trouxe para vocês a minha carteira de investimentos, como que ela se compõe. Hoje ela está um pouquinho diferente. Isso aqui eu tirei no começo do ano, de um outro curso que eu dei para um grupo de investidores. Mas assim, em maio de 2022, que foi um curso também que eu tirei esse print, a minha carteira de investimentos, ela estava em 46%, a minha que eu falo é a nossa aqui em casa, tá? Ela estava em 46% na renda fixa, e o restante na renda variável. Ou seja,
eu era bem ousada, né? Eu falei que eu comecei pelo lado errado. Comecei na Bolsa de Valores, comecei como day trade, aqueles investidores que você compra e vende no mesmo dia, depois fui para a Bolsa de Valores, aí depois que eu fui descobrindo a renda fixa. Mas, enfim, estava com 46% na renda fixa, e meu objetivo era equilibrar essa carteira e trazer 60% para a renda fixa e deixar 40% na renda variável. Terminei aqui em 2023, daí esse ano aqui, o ano passado, a rentabilidade da carteira, que daí ela veio para cá, olha, ela foi para 72% na renda fixa. Esse hoje é alguns meses atrás. Aí eu também estava querendo reequilibrar, deixar com 60% na renda fixa, porque ela estava demais, porque como a renda fixa ficou muito boa, ela acabou rendendo mais na renda fixa do que na renda variável, então acabou aumentando a porcentagem da renda fixa. Então a gente sempre vai rebalanceando a nossa carteira. O ano passado, o CDI fechou numa média de 13,05 e a carteira rendeu 14,28%. Como que ela estava dividida? 40% em títulos pré-fixados, 25% em pós-fixados e 35% em IPCA+. Eu coloquei mais em pré-fixados durante o ano passado porque a rentabilidade dele estava muito boa. Aí eu queria fixar por 2, 3, 4 anos. Então, como eu falei no outro curso, eu cheguei a pegar a rentabilidade até de 16% ao ano. O que é muito, muito, muito bom e que muita gente não consegue nem na renda variável quando está indo muito bem. Então, quando eu via rentabilidade alta, eu fixava já nisso, tipo 13%, 14%, 15%, que garantia mais de 1% ao mês. Por isso que eu deixei mais no pré-fixado, mas normalmente, assim, na minha estratégia, eu deixo aqui uns 35% no pré-fixado, 35%, apesar que eu não gosto, eu gosto também dessa divisão, sabe? O pós-fixado eu não gosto muito dele por causa dessa instabilidade da taxa Selic. Então, eu prefiro deixar a reserva de emergência lá e alguma coisa a mais. E como que eu controlo essa carteira? De onde que eu tirei esses prints? Do aplicativo Gorilla. Já ouviram falar? Gorilla é um aplicativo de gestão financeira. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui para vocês verem. Só um pouquinho. Aqui. Ele é um aplicativo de gestão financeira, eu vou trazer vocês para ele. Hoje a carteira está um pouquinho diferente no Gorilla. Ela está com 85% agora na renda fixa, mas é porque a gente vendeu um terreno faz pouco tempo, acho que foi mês passado, e eu deixei uma parte em liquidez para ver ainda o que a gente vai fazer. Então, por isso que ele está com muito dinheiro na renda fixa, mas a intenção é redistribuir para deixar menos na renda fixa, que era aquilo que eu falei, 60% que eu acho ideal na renda fixa e 40% na renda variável. Mas deixa eu mostrar para vocês como que é o aplicativo. Deixa eu compartilhar aqui. Se vocês quiserem baixar também, para poder controlar, assim, se vocês têm para quem tem só uma corretora de valores, não tem por que ter um aplicativo de gestão financeira, porque a própria corretora vai mostrar para vocês como que estão os investimentos, né, carteiras de investimentos. Como eu invisto em mais do que uma corretora, para mim não precisa ficar entrando em uma, em outra, eu coloco tudo isso num aplicativo de gestão financeira, cada investimento que eu faço, e ela me dá minha carteira. Aqui. Deixa eu compartilhar com vocês, só para vocês verem como que ele funciona. Então, esse aqui é o Gorilla. Ele pode ser integrado à B3. É só vocês conectarem os investimentos de vocês na B3 e ele vai puxar tudo que está lá na Bolsa de Valores e daí depois vocês só colocam as rendas fixas. Por exemplo, querem colocar um CDB que vocês acabaram de comprar. Vocês vêm aqui no maisinho e colocam aqui, só vão preenchendo. Ó. Comprei um CDB que é pré-fixado, que tem uma rentabilidade de 13% ao ano. O banco emissor é o BTG, por exemplo. Comprei na XP. Quando que você comprou? Comprei hoje.
E qual o valor? Coloquei lá 2.000 nesse CDB. Não teve custo operacional e eu salvo a transação. Aqui ele vai pedir, ó, vencimento. Digamos que ele vai vencer lá em 2026, em julho de 2026. Apliquei, aí ele vai deixar eu salvar a operação, eu salvei a operação, ele vai para minha carteira de investimentos aqui nesse aplicativo. A Tesouro Direto, quando vocês compram, ele vem automaticamente se ele estiver integrado aqui na B3, porque é a B3 que tem a custódia dos tesouros. Então, aqui ele vai aparecer os valores que vocês têm na carteira de investimento, quanto que está em cada tipo de investimento, e aqui a rentabilidade. A carteira de investimento, ela fez isso aqui, ó, nesses últimos 4 anos. Altas e baixas. Comparando com o CDI, ó, se a gente ver aqui no final, enquanto o CDI ele rendeu nos últimos 4 anos 39%, essa carteira rendeu 49%. Dá para a gente fazer comparação com os outros, vamos ver no Ibovespa. Esses aqui são os outros índices, Ibovespa da Bolsa de Valores. Ó, o Ibovespa ele rendeu aqui 38% e a carteira rendeu mais, 49%, nesse mesmo período. O IPCA, que é a inflação, ela ficou em 28% acumulada e a carteira ficou em 49%. Então, é uma maneira da gente controlar os nossos investimentos, tá? O que vocês acharam do aplicativo, meninas? Desse aplicativo de gestão? Achei bem interessante. Mas eu no momento, estou só na XP, então, na verdade, não tem a necessidade por enquanto, né? Exato. Eu acho que só confunde mais nossa cabeça se a gente tiver um aplicativo com uma única corretora. Mas a partir de 2 corretoras, se vocês começarem a procurar ativos em outras corretoras, aí vale a pena para poder controlar os investimentos. Daí eu acho que faz bastante sentido. Tá, deixa eu só ver se eu entendi, então. Ali, tudo que eu aplicar em renda variável, ele já vem automaticamente. Exato. Aí só a renda fixa que eu preciso cadastrar daí. Isso mesmo. Se você fizer lá, apertar o botãozinho para B3, ela vai puxar tudo que você aplicar no Tesouro Direto e na renda variável ela vai puxar para vocês. Tá. Automático. Muito bem. Continuando aqui. Só um pouquinho. Aí. Então, agora vamos para a estratégia de investimentos. Como que a gente vai fazer na prática para investir o nosso dinheiro? Na prática, você já sabe, né? Entra na corretora, faz a compra do ativo e espera ele voltar para a conta depois do prazo e usa esse dinheiro para fazer outra coisa. Ou para algum objetivo, ou para reinvestir. Aqui, o que eu uso na minha carteira de investimentos, que é o que eu falei já, repetindo, né? De 2 a 5 anos, aproveito a menor alíquota, e daí eu tenho a liquidez. Como assim? Pensem comigo, eu comprei um ativo hoje, em 2024, que vai vencer em 2026. Comprei outro que vai vencer lá em 2027. Comprei outro que vai vencer em 2028. Acho que eu vou até compartilhar com vocês de volta aquele quadrinho para vocês, para ficar bem claro isso. Por que 2 a 5 anos? Todo ano vocês vão ter algum tipo de liquidez nos investimentos de vocês. Dois a 5 anos, o prazo dos ativos. Isso é o que eu uso, tá? E assim, eu acho que pode dar certo para vocês também. Digamos que vocês compram um investimento hoje. Aí vocês compram aqui, esse investimento ele vai ter o prazo lá de 2026. Que vocês vão aproveitar os 2 anos para alíquota de imposto de renda. Aí vocês compram outro que vai vencer em 2027. Compram outro que vence em 2028. E vamos tirar 4 anos aqui. E outro que vence em 2029. Seja de 2 a 4 anos.
Quando esse aqui vencer, o de 2026, esse venceu, vocês vão pegar esse dinheiro em 2026, daqui 2 anos, e vão levar ele lá para 2029, 2030, digamos. Opa. Aí, passou mais um ano. 2027, venceu esse aqui, certo? Que vocês tinham colocado lá em 2025. Venceu esse 2027. Vocês vão levar ele aqui para 2031. Esse dinheiro. Aí, em 2028, também venceu mais um ativo. Vocês vão levar para 2032. Então, daqui 2 anos, vocês vão ter sempre investindo o dinheiro de vocês e levando para o prazo máximo de 4 anos. Percebe que nessa estratégia vocês vão estar sempre tendo dinheiro todo ano voltando para a carteira? Se em algum momento isso significa que vocês vão ter liquidez na carteira de investimento de vocês. Todo ano vocês vão ter dinheiro de volta lá na corretora, vocês podem resgatar e podem fazer o que vocês quiserem, ou podem reinvestir para daqui 4 anos e vai ter sempre esse ciclo. Isso aqui vai fazer com que vocês aproveitem todos os momentos dos ciclos econômicos. Em 2026, a Selic pode estar mais baixa ou mais alta. Compram ativos lá. 2027 também. 2028 também. Então, vocês comprando ativos o tempo todo vão aproveitar todos os momentos do mercado e vão conseguir um preço médio legal. Essa é a intenção. Porque a gente não tem como descobrir quando que a Selic vai estar alta para a gente comprar, quando que ela vai estar baixa para a gente vender, enfim. A intenção é conseguir sempre estar investindo, pegar esse hábito. E se vocês sempre vão jogando o que voltou para a carteira para mais para frente, vocês vão ter todo ano dinheiro voltando para vocês, tá? Essa é a intenção. Deu para entender por que 2 a 5 anos ou 2 a 4 anos? Sim. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui da carteira do meu pai aqui. Quando eu apliquei lá, eles jogaram um valor numa NTNB vai vencer em 2060. É um tesouro direto IPCA+. É IPCA mais isso, mais 5,63. Tá bom, 5,63. Quando você de 2 a 5 anos, seria esse prazo de vencimento, é isso? Esse prazo de vencimento. Não é o caso do Tesouro Direto. Mas eles fizeram isso, sabe por quê? Porque o Tesouro, esses ativos aqui, que a gente colocou na carteira, eles têm um prazo fixo. Eles não têm liquidez diária. Então, você tem que esperar eles para resgatar. A não ser que você vai resgatar no mercado secundário, daí corre o risco de perder dinheiro. Já o Tesouro Direto, ele tem liquidez diária. Então, se você quiser resgatar ele antes, você pode resgatar. Por isso que eles colocaram num Tesouro Direto, porque tem liquidez. Então, tá bom isso. Tá bom, e assim, a rentabilidade dele tá 5,63 depois do IPCA, né? Então, lembra que a gente comentou na aula passada, no curso passado sobre marcação a mercado no Tesouro Direto. Se você tem um título com uma rentabilidade boa, e essa rentabilidade ao longo do tempo diminuir, e você vende ele antes, você vai ganhar mais dinheiro do que ele te prometeu. 5,63 é uma rentabilidade muito boa. É o que está hoje no título. Se a Selic baixar, se a taxa de juros do país baixar, provavelmente a rentabilidade desses títulos também vão baixar. Então, daqui uns 2 anos, digamos que ele vai estar, esse mesmo título vai estar IPCA mais 3%. Se você vender ele, já que o teu é muito mais caro, você vai ganhar muito mais dinheiro nele do que segurar até 2060. Entendi. Bom? Obrigada. Muito bem, meninas. Deu para entender, então, aqui em relação ao prazo, né? Deu. Cris, fala alguma coisa. Estou assimilando ainda. A gente tem nossos encontros individuais, aí depois eu vou falar com vocês durante a semana no particular, mas para vocês só verem o que vocês preferem, que a gente faça os encontros durante o curso ou que a gente faça ele depois do curso, tá? Já vão pensando a respeito e, de repente, vocês precisam também para quem ainda não começou, né, não entrou na corretora, não fez o primeiro investimento, a gente pode usar um desses encontros para fazer juntas.
Vamos lá, então. Ativos com segurança do FGC e investir em diferentes títulos. Isso aqui foi o que eu falei para vocês, né? Que esses são o que eu uso para mim, para colocar, para investir. Eu sempre procuro títulos com FGC e sempre invisto no máximo 4, 5 anos e todos os tipos de rentabilidade. O que eu proponho, o que eu indico? Que a distribuição esteja mais ou menos assim, mas é flexível isso para cada carteira. Tanto que vocês viram que a minha carteira não está assim, né? A minha carteira está com 40% aqui em pré-fixados. Mas 35% seja investido em IPCA+, para garantir essa compra, esse poder de compra no longo prazo. Desses 35% em IPCA+, uma parte deles em títulos privados, CDB, LCI e LCA, e uma parte deles em títulos públicos, que é o IPCA+, lá do Tesouro Direto. 30%, né, que é uma outra parte do dinheiro de vocês, esteja em pós-fixados, e entre esse dinheiro esteja a reserva de investimento, e 35% em pré-fixados. Eu vou entrar com vocês na planilha que eu criei para essa estratégia de investimentos. Não veio automático. Espera que eu vou trazer vocês. E o braço, Cris, como que tá? O braço está bem melhor. Não senti mais dores. Que bom. Você tá com uma bandagem inteira nele? Coloquei bandagem, fiz ozônio, fiz um monte de coisa. E esse final de semana, até eu tive torneio, sábado e domingo, foi bem intenso, e não senti o braço. Assim, não senti dor, foi ótimo. E você usa muito braço, né? Usa, no beach tennis usa bastante. Cuidado. Meninas, então, esse aqui é uma planilha que eu vou dar acesso para vocês. Daí, quando vocês tiverem acesso dela, vocês vão fazer uma cópia, porque ela está no Drive. Daí vocês podem fazer uma cópia para poder editar, para poder mexer nela. E é exatamente o que a gente falou. Digamos que vocês têm um valor lá de 100 mil reais para investir. Vocês vão pegar e vão colocar aqui nesse quadrante, 100 mil reais. Investiu lá 100 mil, prazo máximo aqui eu coloquei 5 anos, mas dá para vocês alterarem. Quando vocês colocam um valor que vocês têm para investir, automaticamente ele já vai mostrar o quanto que vocês vão colocar em cada um do tipo de rentabilidade. Digamos que vocês deixaram lá 30% para inflação, 30% para o pós-fixado e 40% para o pré-fixado. Então, ele já mostrou que 30 mil vai para a inflação, 30 mil vai para o pós-fixado e 40 mil para o pré-fixado. Dá para vocês mudarem também aqui a porcentagem que vocês querem para cada um deles. A inflação projetada aqui, eu coloquei 3,8, que é mais ou menos o que estão projetando para o final do ano. A gente consegue isso lá no Boletim Focus, qual que vai ser a projeção. Juros atuais aqui, 10,65. Eu não lembro se é 10. Deixa eu ver aqui já. Selic hoje. Eu coloquei lá outro dia que era agora há pouco eu falei que era 10,15, mas está 10,65 ainda. Tá, então a Selic atual, os juros atuais, 10,65. Aí a gente vai vir aqui do ladinho, e ele mostrou aqui, ó, IPCA+, aqui, ó, em títulos, ainda aqui atrás, aqui embaixo, desse lado. Em títulos públicos, vocês têm 80% para investir em títulos públicos, ou seja, 24 mil em títulos públicos e 6 mil em títulos privados, ao contrário, 24 mil em títulos privados e 6 mil em títulos públicos, que é o Tesouro Direto. Aqui também, ó, 80% e 20%, 80 e 20. Aqui vocês podem mudar no número de vocês também. Se quiser deixar 50 e 50, né, 50 em títulos públicos e 50 em títulos privados, é só mudar aqui. E automaticamente vai aparecer aqui os números. Então, aqui do lado, vocês vão ter já o quadro pronto. Sabem que a inflação, vocês têm 24 mil para investir em IPCA+, porque vocês preencheram aí do lado.
Então, vocês compram lá um CDB com uma rentabilidade de IPCA mais 5%, na corretora XP. É só preencher. Com o valor de 18 mil. Porque vocês têm 24 aqui. Num período de 3 anos. Então, vocês sabem que vocês vão lucrar nesse período 5.182. Aí, vocês vão lá e compram um LCI, com uma rentabilidade de 4% ao ano, também na XP, e colocam o restante lá, que são os 8 mil, que faltou. Opa, aí foi 26. 6 mil. Por um período de 5 anos. Desculpa. Aí sabem que desse dinheiro aqui, dos 6 mil, vocês vão ter 2.734 de lucro. Só que o CDB, ele tem uma coisa que o LCI não tem. Vocês lembram o que que é? Tem O imposto de renda? exatamente imposto de renda. Então, para ficar mais justo esse valor, vocês vão pegar esse valor aqui, 5.182,44, e vão descer aqui na tabelinha de imposto de renda. 5.182,44, acho que é isso. 15%, porque passou de 2 anos, vai ter um desconto de 777 de imposto de renda. Aí, esse valor aqui vai aparecer aqui em cima, olha. Vocês investiram 31 mil, investiram aqui os 24 lá em títulos IPCA+, previsto de retorno foi de 31.139, mais líquido por causa do imposto de renda, 30.362. Aí vocês vão lá na corretora e compram um título que é um pós-fixado, um LCA. LCA, que ele rende 102% do CDI. Da corretora Rico. Aqui vocês têm 24 mil, que foi o que vocês determinaram, para investir nos pós-fixados. Colocam 20 mil nesse título. Num período de 3 anos. Então, já sabe que 7.200 foi de lucro. E líquido aí, porque não tem imposto de renda. E compram um CDB que rende lá 110% do CDI, também na Rico, 4 mil, que é o que resta lá. Aí fechou os 24 aqui embaixo. Por 2 anos. Aqui fica 2 anos também, porque é pós-fixado. Então, aqui vocês sabem que 992,10 tem imposto de renda, certo? Então, 992,10 vai ter um desconto de 148 de imposto de renda, que já vai aparecer lá em cima. Aí, nós temos os pré-fixados aqui embaixo. Pré-fixado, vocês têm 32 mil para gastar neles. Então, comprou lá um LCI, com uma rentabilidade de 10,9%, na corretora XP, o valor de 15 mil. Por um período de pré-fixado de 4 anos. Aqui, o vencimento, vocês podem colocar ou não, só para controle de vocês, para saber quando que o dinheiro volta. Então, vocês sabem que vocês têm aqui 7.600 de lucro. E comprou um CDB, não, colocar um LCA, para ficar mais fácil para nós, para não precisar colocar o imposto de renda. De 12%, lá na Rico, de 17 mil. Fechou em 32, num período de 3 anos. Feito isso, vocês sabem que aqui em cima, previsto de retorno foi de 107 e 106 sem imposto de renda. Só que ainda falta uma grana para vocês investirem aqui nesse cantinho, que são os títulos públicos, que a gente colocou 20% para cada título público. Então, aqui vocês têm 6 mil para investir em IPCA, 6 mil para investir em pós-fixado, que é o Tesouro Selic, e 6 mil em pré-fixado.
Eu vou fazer rapidinho, só para a gente ter uma ideia de rentabilidade, de 100 mil. Digamos que eu pego o IPCA lá, mais 6%, que é o que está no Tesouro agora. E vai pela XP. O valor de 6 mil, todo o valor do título. Por um período de 5 anos. Aí o Tesouro Selic eu coloco também mais 6 mil, a rentabilidade é de 100% sempre. Na corretora Rico, o valor de 6 mil. Por um período de 5 anos. E um pré-fixado, a rentabilidade de 11%, que a gente encontra ainda lá. 8 mil, num período de 5 anos. Ó, ele colocou tudo. O que a gente precisa aqui no Tesouro, meninas, estão entendendo? Ou tá confuso demais? Tá? Cris, está conseguindo? Estou entendendo, mas ainda estou um pouco confuso, porque acho que eu consigo entender melhor na prática, colocando isso depois. Sim, então, vocês vão ter acesso à planilha, depois vocês podem preencher, vão simulando esse preenchimento, tá? Mas, assim, Tá. é o que vocês compram que, na verdade, vai para a planilha, só isso, tá? Comprei um título, eu coloco na planilha, é só para ajudar vocês a distribuir os tipos de rentabilidade. Tá. Aqui, por exemplo, olha, eu só vou descontar o imposto de renda agora desses 3, daí a gente vai ver o resultado final. 3.575, aqui do Tesouro Direto, lá do IPCA+. Então, 3.575. Aí nós temos aqui no Selic, na renta 5.480 para o pré-fixado. 5.480, estou preenchendo o imposto de renda agora. E o pós-fixado, Tesouro Selic, foi 3.951. 3.951. Ok. Qual que é o resultado disso, dessa carteira que a gente montou agora? Se você tem 100 mil para investir, 5 anos o prazo máximo da tua carteira. Aqueles ativos que você investiu para 2 anos, daqui 2 anos voltam, daí você reinveste, coloca na planilha de volta. Você vai ter um previsto de 138 mil e um valor líquido de 135, sem imposto de renda. Essa é a ideia. Aí, tem ativos que eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas às vezes a gente fica pensando na possibilidade de comprar ou um CDB ou um LCI. Porque o CDB tem uma rentabilidade diferente do LCI, mas o CDB ele tem imposto de renda e o LCI não tem. Aqui do ladinho tem uma calculadora, que é para vocês fazerem simulações sobre esse tipo de ativos, tá? Por exemplo, digamos que aqui eu tenho um prazo, aqui a Selic está 10,75, que é o valor que vocês vão ver no Google se vocês procurarem. Então, pode colocar o valor do Google mesmo lá. Digamos que vocês têm 5 mil para investir. Um prazo de 12 meses. Querem investir alguma coisa para 12 meses só. Então, tem um imposto de renda. CDB e LC. Aí vocês têm lá um investimento de 110%. Um CDB de 110% do CDI. Tem um CDB lá que rende 13% no pré-fixado. Um LCI que rende 94%. E um LCI pré-fixado que rende 9,5%. Vocês acharam esses 4 ativos e não sabem qual que vale mais a pena para investir os 5 mil. Aqui ele vai mostrar para vocês a rentabilidade de cada um deles, a líquida, que é a mais interessante, né? Nesse caso, o CDB pré-fixado de 13%, ele está rendendo mais do que os outros. Então, isso aqui é para vocês utilizarem justamente na dúvida. Tipo, encontrei um CDB que está rendendo 105% e um LCI que está rendendo 90%. Qual que vale mais a pena? Então, vem aqui, coloca um 105% e 90%. Nossa, muito bom isso, interessante. É que a gente sempre fica em dúvida, né? Nem Exatamente. sempre a melhor taxa, né? É o melhor rendimento por conta do imposto de renda, né? Exatamente isso. Às vezes a gente pensa que o LCI e LCA é o melhor também por causa do imposto, mas nem sempre. Aqui, se vocês Sim. quiserem mudar para 24 meses,
ele vai mudar também, porque daí a alíquota é menor do imposto de renda. Então, é só alterar, colocar sempre a taxa atualizada aqui da Selic e os valores de investimento e a rentabilidade. E daí vocês têm um resultado, tá bom? Depois eu passo isso no grupo também. E posso parar de compartilhar? Alguma dúvida, meninas, na calculadora ou mesmo na carteira de investimentos aqui? Não? Eu vou passar depois para vocês. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Em relação, eu já falei, a gente já falou sobre o longo prazo no investimento. Vocês lembram da rentabilidade da calculadora de juros compostos? O quanto que vocês podem fazer de dinheiro? Lembra, Maria? A Cris lembra? Quando a gente abriu a calculadora? Não. Eu deixei ela aberta, não lembro por quê, mas eu vou entrar nela só para vocês verem 2 minutinhos aqui. Que uma calculadora, o que os juros compostos podem fazer? Isso aqui sabe que eu sempre utilizo a calculadora, porque isso me motiva a querer sempre procurar melhores investimentos. Isso aqui é um link de calculadora de juros compostos, tá? Digamos que vocês tenham um valor inicial lá de 10 mil reais. E vocês conseguem investir um valor de 500 reais por mês. Para a independência financeira de vocês, para algum objetivo futuro. Taxa de juros, aqui vou mudar para anual. E meses, aqui vou mudar para anos. Taxa de juros, vocês conseguem uma carteira média de investimento no longo prazo de 11% ao ano. Tá? Eu vou chutar um valor aqui. Por que média? Porque num determinado ano vocês conseguiram 14%, no outro ano vocês conseguiram 9%, no outro ano foi 8%, no outro ano foi 15%, depende de como está o mercado e como estão os investimentos. Porque se vocês tiverem investimentos em IPCA+, se a inflação está mais alta, vai render mais. Quando a inflação estiver mais baixa, vai render menos. Digamos que a média foi de 11% lá, anual, o que é uma média boa. Período de 5 anos, que vocês conseguem manter lá 500 reais por mês, 10 mil reais começando durante 5 anos. O que aconteceu? Vocês investiram ao todo 40 mil reais, que veio do trabalho de vocês, 16 mil reais foi o dinheiro trabalhando para vocês, juros compostos, e ao todo foi 56 mil reais, investidos nesses 5 anos. Digamos que vocês fazem um apertinho e conseguem colocar 1.000 reais aqui, para o futuro de vocês. Vocês economizaram 70 mil reais, juros compostos de 25 mil reais, e em 5 anos vocês fizeram quase 100 mil reais. Já fica mais interessante, né? Mas eu quero deixar 6 anos, 8 anos, 3 anos a mais, esse dinheiro trabalhando, sem usar ele. 3 anos a mais, vocês economizaram 106 mil reais, juros fizeram para vocês 66 mil, vocês têm uma carteira de 172 mil. 10 anos, 2 anos a mais. Ó, em 8 anos era 172. Com 2 anos a mais, foi para 238 mil. Mais de 50 mil por 2 anos a mais esperando. Então, o que os juros fizeram para vocês? Vocês não fizeram mais nada, vocês fizeram o trabalho de vocês de 130 mil. 108 mil foi só o dinheiro trabalhando para vocês. Então, ao todo, uma carteira de 238. 238. 15 anos. Eu sei que eu estou abusando, mas para muita gente é uma realidade. Se vocês começarem a incentivar os filhos de vocês agora, não são 15 anos, são 30 anos que eles podem fazer isso. Colocar o dinheirinho trabalhando para eles e fazendo a carteira crescer. Mas 15 anos, já mais do que dobrou. Aqui os juros compostos, eles fizeram mais do que você. 100 mil praticamente a mais do que você. Você trabalhou 190 e o teu dinheiro trabalhou para você 290. Uma carteira de quase $500 mil. Só para vocês terem uma ideia agora, eu só vou acrescentar 1 ano a mais. Ó, aqui tem 481.
Se vocês deixarem 16 anos, um ano a mais, 546. Para vocês verem o que assim, os grandes milionários, por exemplo, Warren Buffett, que é um dos maiores investidores que existem hoje, ele começou o patrimônio, 95% do patrimônio dele hoje veio depois dos 65 anos de idade dele. E ele começou antes dos 20, se eu não me engano, a investir. Então, o dinheiro com juros compostos, ele vai crescendo com o passar do tempo. O que a gente tem hoje com 5 anos de investimento, se a gente conseguir deixar 15 anos, é lá que vai começar daí de ano em ano a crescer muito. Aqui, 546 mil. Se deixar um ano a mais, porque é muito dinheiro já rendendo, foi para 619. Então, assim, a gente tem que dar muito valor para esse longo prazo e para o tempo. Então, quanto antes a gente conseguir investir, incentivar as pessoas que a gente gosta, que são novos, a investir, a gente está garantindo um futuro para eles tranquilo, financeiramente, porque isso é o maior dos problemas, é a questão financeira. Então, assim, eu enfatizo muito isso, da gente conseguir passar essa informação e incentivar eles de parar aqui. E essa calculadora achei bem interessante, até para você programar, por exemplo. Eu e meu marido estamos pensando, programando de ir ver a Copa do Mundo, que eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, né? Então, de repente, para saber, eu tenho o valor que eu preciso ter, não é? Sim. Posso ir jogando ali para saber quanto que eu teria que guardar por mês, para lá no final ter o valor. É isso, né? Exatamente, dá para utilizar para isso também. Quer ver? Você tem esse link para mandar para a gente? Eu tenho. Daqui quanto tempo você vai precisar? Vocês querem guardar dinheiro? Na verdade, a Copa é em junho de 26, né? Em 2 anos? Então. Eu ainda não sei quanto exatamente que eu vou ter que ter de dinheiro, isso que eu vou começar a ver agora, né? Então, Sim. ainda não tenho muita ideia de quanto que eu vou precisar, mas eu queria saber, né? Eu justamente achei legal isso, eu sabendo quanto que eu tenho que ter, eu vou ver quanto que eu preciso guardar por mês. Exatamente. Você pode ir lá simular que você tem 5 mil hoje e você pode colocar R$200 por mês para isso. Se você colocar aqui, eu sempre aconselho colocar uma coisa mais conservadora, acompanhando a taxa Selic. Colocar uns 9,5. Aí você vê que, ó, você vai conseguir 11 mil nesse ritmo. Mas se você colocar lá 300, aí você pode ir mexendo aqui, tipo, então vou ter que colocar 400 por mês. Já vai ser 16 mil. Olha só, legal. Mas é bem isso, dá para utilizar. Depois eu passo o link para vocês, sim. Muito legal. Vou fazer esse planejamento e outros, né, que a gente queira. Quando você diz que você tem uma aplicação para tua filha, né, teu filho, daí naquela aplicação você só coloca, como que você sabe que aquela é para ele e aquela é para ela? Então, dá para você abrir conta na corretora para os dois, para as crianças hoje. Você abre uma conta para eles já. Não tenho a conta deles ainda, tenho uma conta deles aqui no banco aqui em Portugal. Mas aí no Brasil eu não tenho conta para eles. Tentei abrir no Inter, mas daí deu uma confusão na época que eu tentei abrir por causa da identidade, que eu tinha deixado a identidade dos dois do Brasil com a minha mãe, a identidade do Brasil. Aí quando eu fui lá, há 2 anos atrás, eu peguei e trouxe, mas daí eu resolvi não abrir. Como que eu faço aí? Eu coloco um deles no IPCA mais 2035, para o Pedro, para o meu filho mais velho, e para minha menina, IPCA mais 2045. Não que eu vá esperar até 2035 ou 2045, mas eu sei que é um dinheiro que está lá, que eu posso tirar a qualquer momento, porque tem liquidez diária, e eu vou aproveitar a marcação ao mercado, que nem eu aconselhei você para o teu pai, se não quiserem esperar até 2060 para tirar, quando baixar essa taxa de juros, dá para pegar o dinheiro num montante maior. Então, assim, quando eu tiver a oportunidade, eu vou tirar e vou colocar em outros investimentos, ou até mesmo abrir uma conta para eles na corretora. Mas hoje, assim, eu distingo. Cada um deles tem um título diferente. Se distingue por essa aplicação, se aplica, né, nesse ativo. Tá, entendi. Tá bom? Entendi. Obrigada. De nada. Meninas, mais alguma coisa? Dúvidas? Questões? Não. Ju, eu vou pedir desculpa, eu vou ter que sair, porque tem atendimento agora. Vai tranquila que a gente está encerrando, Cris, tá bom?
Pode ir tranquila. E obrigada. Tá bom, obrigada. Obrigada. Tchau, Vai falando. Tchau, tchau. Obrigada. Já vou encerrar a gravação também. tá? Então, por hoje é isso. Essa estratégia de carteira de investimentos que eu utilizo, de renda fixa. Eu vou colocar o link lá no grupo da carteira de investimentos, da calculadora de juros compostos e do Gorila, para de repente alguém tiver interesse em utilizar o aplicativo. Uhum. E obrigada, Marlene, por ter vindo. Obrigada a você. Na próxima Foi aula. muito bom. Muito bom. Foi. Obrigada. Na próxima aula, a gente começa na renda variável já. Peço que todo mundo assista essa aula até o final da semana e eu vou dar esse prazo. Vou colocar no grupo também isso, né? O prazo vai ser uma semana para assistir a aula, postando lá no Instagram, para daí quem fizer isso em todas as aulas, a gente faz um encontro mais de mentoria de 30 minutos. Ok. Bom, então, Obrigada. muito obrigada. A gente se vê na semana que vem e a gente vai conversando pelo grupo. Até. Tchau, tchau. Beijo, tchau, Marlene. Beijo. Tchau. Meninas, para quem vai assistir depois, um beijo para vocês também. Bons investimentos. Qualquer dúvida, coloque lá no grupo, tá bom? Beijo.